Lagoa Vermelha, Tatiana? Eu tenho ligação histórica de muitos anos. Meu padrinho, ele é daí da cidade, ele é falecido, o Dr. Nereu Campos de Oliveira, e tenho a minha comadre que mora aí, a Letícia Bélio de Oliveira, para quem eu mando um beijo enorme, e toda uma família que a gente constitui por amor, por carinho, que ao longo desses anos, assim, desde a infância indo para Ibiraiaras, Lagoa Vermelha, então é uma cidade que tem um lugar muito, muito especial no meu coração, na minha história. Que coisa boa. Então já tem vínculos aí bem fortes com a nossa comunidade. O assunto que nós pautamos para hoje, Tatiana, a educação escolar em tempos de pandemia, os desafios, as dificuldades e a persistência para as aulas remotas que fugiu de toda aquela normalidade que a gente vivia há mais de um ano. Como é que a escola está acontecendo hoje, Tatiana? Então, quando a gente começa a pensar na escola, Rudimar, a gente tem que pensar também como a nossa vida está acontecendo hoje. Porque a escola faz parte desta vida que a gente está levando aí há um ano. Um ano. Então, assim, é uma vida em que a gente não planejou este momento, mas que a gente tem que planejar a partir desse momento. Então, assim, ninguém planejou a pandemia, mas nós estamos sendo obrigados a nos planejar, né, com esta pandemia. A escola, ela entra nesse grupo todo, porque as nossas sensações de angústia, de medo, de ansiedade, elas estão postas. E o questionamento que a gente tem das nossas vidas nesse momento também está posto para a escola. Então, é uma escola que ela está acontecendo dentro das possibilidades que essa pandemia permite. Posso te dizer, com muitos acertos e com muitos erros, assim como tem sido a nossa vida nesse tempo todo. E o que a gente pode pensar é que, assim, e falar, é uma educação, é uma escola que funciona dentro do possível desse momento de pandemia. Tem coisa certa, tem coisa que está errada, mas eu acho que a palavra mais importante não é certo e errado. Essas duas palavras, na verdade. A palavra mais importante é possível. Possível. Porque é uma coisa, Rudimar, eu acho que vocês sentem, a gente aí no Sul, a gente aqui, não tem como, o mundo não tem como não sentir essa insatisfação, essa frustração diante do que está acontecendo. Então, a escola tem sido também um espaço que tem gerado frustração para todo mundo, por conta de não acontecer do jeito que nós gostaríamos. Mas está acontecendo. Não sei se eu fui muito clara nisso. Foi, com certeza, bem clara sim. E aí um outro assunto que entra nesse momento importante, nesse contexto da questão da escola acontecendo hoje, é o uso da tecnologia para a educação. Isso também tem se mostrado aí essencial para que a educação escolar hoje aconteça, não é mesmo, Tatiana? Sim, sim. É pensar assim, ó. Essa tecnologia, ela já foi motivo de muita discussão. Principalmente os pais sofrendo, olha, não deixem seus filhos tanto tempo na frente das telas. As telas pode ser o computador, pode ser o tablet, pode ser o celular. Eles precisam brincar, eles precisam ter outras coisas. Há um ano atrás, o que aconteceu? Virou. Precisamos deixar nossos filhos na frente das telas para que eles tenham aula. Então, inverte a relação com esta tecnologia dentro de casa. Primeira coisa, é um impacto danado. E aí, quando começa a acontecer a escola usando a tecnologia, há uma crise, há um questionamento.
Por quê? Porque o que a gente está vivendo em termos desta forma com que a escola está funcionando, ela é completamente inédita, Rudimar. Inédita. Porque, assim, tem algumas pessoas que falam, mas isto é EAD, que é a educação à distância. Não, não é EAD. A educação à distância, você tem um planejamento muito diferente, uma estruturação das aulas, e tem sido muito mais voltado o EAD para, assim, para adolescentes, perto da idade adulta, para adultos, mais ensino superior ou educação profissionalizante. Então, a gente está falando de um momento do desenvolvimento do ser humano que ele tem uma maior autonomia, um maior controle do próprio comportamento. A gente nunca tinha ouvido falar em EAD para crianças da educação infantil, por exemplo, porque não existe isso. A gente conversa um pouquinho mais disso. Um outro ponto que vem é um grupo dizendo que agora nós estamos tendo a homeschooling, que é a educação em casa. A educação em casa também não é o homeschooling. Por quê? O que é o homeschooling? Você tem a criança, o aluno, ele não frequenta a escola, então ele não tem um vínculo com a escola. Quem ensina é o pai, a mãe ou um tutor, um professor contratado para ter aula em casa e depois faz as provas para ter a equivalência daquele, ou do ensino fundamental, ou do ensino médio, a equivalência e tem toda a parte dos diplomas, vamos dizer assim. Ok, então, não é um EAD, não é uma homeschooling, que eu ensino em casa, e também não é mais o presencial, que é essa escola que a gente conhecia até um ano atrás, que era o único modelo que a gente conhecia com mais força na educação infantil e no ensino fundamental. Vem a pandemia. O que acontece? Você tem uma situação inédita. Entra a tecnologia dentro da casa. Aí que isso é importante, não só dos alunos, mas dos professores também. Esses professores, eles precisam ter um domínio de uma tecnologia para ensinar que eles não precisavam antes no ensino presencial. E, ao mesmo tempo, os alunos que antes era pedido não permaneçam na frente das telas, eles passam a ter a necessidade de permanecer na frente da tela para poder ter aula. No meu entendimento e do que eu tenho acompanhado nos grupos de discussão, o grande X dessa situação, Rudimar, é quando a escola ela passa a acontecer na casa, a partir da casa de professores e de alunos, querendo reproduzir a mesma forma como se fosse o ensino presencial. Então, por exemplo, você tem a questão da quantidade de atividades, o tempo de permanência. Então, se a aula no presencial era, vamos supor, das 7h30 ao meio-dia, com o uso da tecnologia em casa, vai ficar das 7h30 ao meio-dia tendo aula. E isso a gente chama de reprodução dos rituais da educação presencial. Isso gera um conflito, um mal-estar imenso, porque uma das grandes queixas é que as crianças não aguentam permanecer tanto tempo com essa atenção focada na tela e no professor. Junto a isso, a gente não pode deixar de considerar que a tecnologia, neste momento, de uma maneira geral, ela tem sido extremamente importante, porque é ela que tem permitido a aproximação entre as pessoas. O que eu estou querendo dizer um pouco é assim: a gente tem um uso da tecnologia muito específico na educação, que a gente precisa prestar atenção, porque ela não dá conta da necessidade do que a gente da educação, mas ao mesmo tempo a gente não pode pegar essa tecnologia e dizer que ela não está servindo para nada, porque ela está servindo.
para manter vínculos, para manter uma proximidade dentro do possível nesse momento da pandemia. Então, assim, o desafio nesse momento é aguentar essa contradição. Ela é necessária, mas ela não dá conta. Mas o ganho que ela traz nessa questão da proximidade das pessoas num momento de pandemia, ela é fundamental. Mas ela não é suficiente para a finalidade, para a necessidade de ensino e aprendizagem. Caminhamos nesse sentido, certo? Certo. E aí entra uma questão relacionada à tecnologia, que às vezes pode se tornar um ponto dificultador dentro do processo, é que nem todo mundo, principalmente os alunos, analisando o contexto social de cada região, tem condições do acesso a essa tecnologia, tanto por parte dos alunos, dos pais, enfim, quanto por parte dos professores, que acabam tendo que investir recursos próprios para ter condições tecnológicas de chegar até o aluno. Também é um desafio de que tem que se levar em consideração, não é mesmo, doutora Tatiana? Perfeito, é isso mesmo. A questão é dessa acessibilidade. E a gente pode pensar também, assim, na seguinte questão. Às vezes, a pessoa tem condições de contratar uma internet boa, mas a internet não está disponível no lugar que ela mora. A gente tem pessoas que não têm condições de contratar uma internet porque está sem dinheiro. É caro. Então, assim, é uma realidade que a questão da acessibilidade, ela passa desde a disponibilidade desta tecnologia até pelo poder aquisitivo para comprar essa tecnologia. E eu acho, Rudimar, que logo nos primeiros meses da pandemia, quando a gente tinha ilusão que lá para agosto a situação estaria melhor, mais regularizada, a gente pudesse retomar algumas coisas, as pessoas, era um comentário que muito comum, que assim, que quem tinha casa e quintal estava numa situação bastante privilegiada nessa pandemia. Então, quando a gente fala da tecnologia, a gente está falando de uma tecnologia, a gente está falando de um espaço, a gente está falando de um acesso. Porque a gente também vê muitas situações em que a internet está disponível, mas essa internet ela é utilizada por um grande número de crianças ou pessoas, grande número, de acordo com o tamanho da própria casa. Uma coisa é você discutir essa educação na casa, num apartamento de 2 quartos com 6 pessoas morando, a outra coisa é você discutir a mesma situação com essa criança morando numa casa, com quintal, com espaço. Hoje, a questão do espaço, ela também se torna uma questão crucial para o que a gente está vivendo. Então, é acessibilidade, é espaço, porque tudo isso gera algo que se chama qualidade das relações possíveis. E a gente percebe também que existe a influência do meio em qualquer situação, tanto no profissional quanto no familiar. E o ambiente de sala de aula hoje dos alunos é a sua casa. É um ambiente casa, um ambiente de lar, e não um ambiente de sala de aula. E toda a interferência do meio, da rotina diária de uma família, interfere lá na atenção, interfere na forma que o aluno recebe. É um irmão mais novo, é um avô que está em casa, é a mãe fazendo comida, é o animal de estimação. Isso também é um fator de se considerar no momento, não é mesmo, Tatiana? Perfeito, isso mesmo. E a gente pode dar o pulo, também considerar a partir da perspectiva dos professores. Porque grande parte dos profissionais da educação são mulheres que estão em casa, muitas vezes com uma rotina de casa, que é preparar comida, manter a casa limpa e cuidar dos filhos e ter todo o seu aparato, seu espaço
para atuar como profissional da educação. Então, são casas, essa é uma grande judiação desse momento, sabe? Uma grande questão que se coloca, que é as casas de professores e alunos, elas foram invadidas. Então, espaços que antes eram privados, eles se tornaram compartilhados, públicos. E isso que você falou, a pessoa está dando a aula, uma criança está assistindo a aula, tem alguém ali do lado comendo o bolo, o chocolate, está dormindo, a professora está dando a aula, tem o filho pedindo onde está o leite, cadê o meu cachorro, a campainha que toca, o portão que abre. Então, assim, é um espaço que antes era um espaço privado, que está invadido por essas questões que são públicas. Porque a escola, toda essa relação ensino-aprendizagem, ela acontecia num espaço que era compartilhado, um espaço coletivo. E isso a gente vai ter muito tempo para pensar na questão deste efeito, também na forma com que professores, com que famílias estão se relacionando com essa situação. Como é que você tem Porque, percebido? Pode concluir. não, porque estão muito expostos. Eu ia só dizer isso, a exposição está muito grande. É verdade. E quais são, no seu ponto de vista, como uma doutora nessa área e que com certeza acompanha, tem experiências vividas, os maiores desafios dentro desse processo, dessa nova forma da educação escolar nesse momento de pandemia? Os maiores desafios para o professor, para o aluno e também para os pais, que passaram a ser um elo entre o professor e o aluno, porque muitos alunos dependem, muitos alunos precisam dos pais para poder fazer o que a professora está encaminhando. Quais são os principais desafios e as principais orientações para o contexto todo nesse momento, Tatiana? Ó, como desafio, vamos olhar, a escola não parou. A escola funcionou como era possível funcionar e tem funcionado. A pandemia não terminou. Hoje, o maior desafio que a gente tem, Rudimar, no entendimento dessa situação, é o cuidado com a nossa saúde mental. É o cuidado conosco e com quem está à nossa volta. Passa desde o cuidado em relação à infecção, a contaminação pela Covid-19, passa pelo medo, pela angústia e pelo mal-estar que essa situação tem. Então, a saúde mental como o principal ponto nesse contexto todo. Por quê? Porque faz um ano que a gente não consegue planejar a nossa vida do jeito que a gente gostaria. Como orientação, eu acho que para todos isso, primeiro, ambiente doméstico, a gente tem que cuidar. Não pode virar campo de batalha. Não pode virar campo de batalha. E esta situação a gente não resolve individualmente, a gente resolve no coletivo. Então, se eu tenho um filho que está com dificuldade de permanecer um tempo mínimo assistindo a aula ou fazendo as atividades, é parceria professor e família que dá conta disso. Outro ponto essencial que eu acho que a gente tem que prestar atenção é que, assim, os pais, eles estão sendo muito exigidos, porque não tem outro caminho dentro da condição que a gente está. Os professores estão sendo muito exigidos, alunos muito exigidos, mas a gente não pode esquecer que cada um tem o seu papel. De uma forma mais objetiva, assim, a gente não pode ter expectativa de que o pai seja o professor do aluno, do seu próprio filho. O pai vai dar apoio, o pai vai orientar dentro de um limite. Por quê? Porque
a gente tem aí um comprometimento dessa relação ensino-aprendizagem nesta forma com que a escola está acontecendo. Mas, Rudimar, uma das coisas que eu tenho batido muito na tecla, a gente precisa cada vez mais confiar nos profissionais da educação. A gente precisa confiar na ciência que esses profissionais, eles dominam, porque são eles os únicos que têm um conhecimento científico que vai ser capaz de dar conta de quando a gente retomar esse ensino presencial. Porque eles que entendem dessa relação ensino-aprendizagem. Pai e mãe são parceiros excelentes, essenciais, mas esta dimensão do conhecimento, ela é do professor. E vou dizer uma coisa para você: os professores estão trabalhando e muito durante essa pandemia. Muito mais. Muito. Muito mais. Muito, 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 muito. E estão sendo profissionais extremamente responsáveis. O que eu tenho visto é, a internet não está boa, vai lá e contrata uma internet melhor. Meu computador não está dando conta, empresta o computador, sempre buscando um recurso melhor para dar conta dessa relação com o aluno. Como doutora em psicologia escolar e analisando todo esse contexto, a senhora percebe um comprometimento para o rendimento dos alunos que estão nesse momento vivendo essa forma de educação escolar, professora? Sim, sim. E não teria outra possibilidade. Porque a gente pensa que a nossa vida está comprometida em vários aspectos, né, Rodimar? Se a gente olhar numa dimensão mais macro, em termos de mundo, a questão econômica, a questão das políticas de saúde, a gente tem um comprometimento de questões essenciais da nossa vida. E a questão da escola, da educação, também tem esse comprometimento. Mas bato na tecla. Confiamos nesses profissionais da educação porque eles têm plenas condições de fazer a reversão dessa situação. A segunda coisa que eu acho que é preciso a gente destacar é assim: quando a gente discute a questão da aprendizagem, a gente precisa olhar a idade da criança. Como eu disse lá no começo, a educação infantil, ela tem algumas particularidades que não são as mesmas do ensino médio, porque são crianças e jovens em idades completamente diferentes. E essas diferenças, elas têm um impacto muito grande no uso dessa tecnologia e na relação com o próprio conhecimento. O que, de outra forma, eu estou dizendo é assim, essas crianças da educação infantil, elas estão permanecendo em casa, muitas tendo aulas remotas, e você tem uma grande queixa de que as crianças não param para ter aula. E não vão parar mesmo, porque a questão do autocontrole do comportamento, isso ainda está sendo construído no desenvolvimento. O fundamental nesse momento, quando a gente fala desse comprometimento no desenvolvimento das crianças, para a criança da educação infantil, é conversar. Sabe, conversa, aquela coisa do nosso cotidiano, do dia a dia, que é conversar, porque a linguagem, o desenvolvimento da fala, o uso da linguagem vai ser essencial para quando essas crianças retornarem para a escola. E aí muitos pais perguntam, mas o que eu converso com meu filho? Primeiro assim, numa conversa, um fala, outro escuta. Um fala, outro escuta, e vai e volta o tempo inteiro. Então, é uma conversa com a criança pequena, da educação infantil, a gente está falando de crianças aí de 2 até em torno de uns 6 anos, mais ou menos, em que é uma conversa que vai ser de acordo com as possibilidades daquele momento do desenvolvimento. Eu não vou contar o meu dia, o que está acontecendo, mas eu vou falar, agora eu vou lá fazer uma comidinha boa.
Ô, comidinha boa. Você quer uma comidinha boa, fulana? Aí responde, mas você gosta da comidinha boa, que é isso ou é aquilo? Sabe, inserir a criança nesse desenvolvimento da linguagem, da fala, porque isso para os profissionais da educação vai ser essencial. Por que eu bato nessa tecla, Rudimar? Porque quando você pega, por exemplo, um aluno do ensino médio, esta demanda, essa necessidade não está posta deste tipo de uso da fala, da linguagem. Aí é uma outra necessidade. Mas das crianças pequenas, um dos pontos principais para essa volta para a escola, a gente ter uma volta que esses profissionais da educação consigam desenvolver seus trabalhos, planos de recuperação desse processo todo, é essa criança, aí da educação infantil, ela ter essa fala, essa linguagem presente nas relações. Tatiana, infelizmente o nosso tempo ele está esgotando, porém nós teríamos aí uma infinidade de assuntos, ficaríamos o dia todo conversando, porque é um assunto aí muito pertinente, é um assunto muito do momento que interessa a todo mundo, aos adolescentes que nos ouvem, aos professores, aos gestores de educação, aos pais. Estou recebendo várias mensagens aqui no meu WhatsApp de pessoas que estão gostando muito da entrevista e que não nos falte oportunidade para abordarmos novos assuntos, fazermos outra abordagem, dar sequência a essa abordagem, porque é um assunto que nos orienta muito e nos coloca um pouco de chão em alguns momentos onde a gente se sente muitas vezes desamparado. Muito obrigado, Tatiana, pela tua disponibilidade. Quando vir a Lagoa Vermelha, vai ser muito bem-vinda aqui na nossa emissora. E que a distância não nos deixe, que essa distância não nos evite aí de nos aproximar para conversas, para entrevistas e para o contato com os nossos ouvintes. Muito obrigado, Tatiana. Um bom dia para você. Eu que agradeço a oportunidade, estou à disposição. Eu acho que a gente só faz sentido a nossa vida quando a gente pode conversar, pode compartilhar aí toda a nossa história. E quero terminar dizendo, Rudimar, que nesse momento a nossa grande defesa, a nossa grande luta é pela vacina, que é ela que vai possibilitar a gente retomar alguns aspectos da vida que a gente tinha antes. E como você disse, temos aí, é um assunto importante, é um assunto que traz uma demanda grande e tem várias coisas que a gente uma hora pode voltar a conversar e eu estou à disposição. E mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade de poder me aproximar de Lagoa Vermelha, mesmo que à distância, e estar presente aí um pouco com uma cidade que tem tanta história boa para mim, tanto amor aí. Muito obrigada, Rudimar, mais uma vez. Muito obrigado. Está aí ouvintes a participação da Tatiana Platzer do Amaral. Ela é formada em Psicologia e Pedagogia, é doutora em Psicologia Escolar e no Desenvolvimento Humano pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Ela está conosco, então, esteve conosco até agora. Foi um prazer muito grande ter conversado com ela e todo esse nosso bate-papo foi transmitido também por live no Facebook, vai estar lá disponível e não vai nos faltar oportunidade para dar sequência a esse assunto. Vamos para o intervalo. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. O Supermercado Cirino você conhece, sempre com ofertas para a família, qualidade e aquele atendimento amigo sempre. E ainda ofertas especiais toda semana que você pode conferir aqui na rádio e nas redes.